Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é o Menino Mamba Negro que eu recebi pela Tag Inéditos. Eu vou comentar, como sempre, gente, um pouquinho primeiro do livro, sem dar spoilers, e depois eu vou entrar mais especificamente na minha opinião, falando sobre cenas específicas. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E se você se interessar em fazer qualquer compra na Amazon, seja desse livro ou de outras coisas, vocês podem utilizar meu link que tá aqui na descrição do vídeo, e automaticamente vocês me ajudam com o canal. O livro, então, gente, a minha edição que eu recebi pela Tag é este aqui. O livro é muito bonito, tá? Eu já começo de cara dizendo que eu tinha uma expectativa maior e ela não foi bem atendida. E eu vou contar um pouquinho pra vocês agora sobre o que é a história em si. A história conta a história do Jaman, tá? E sobre a vida dele. A vida dele não foi nem um pouco fácil, ele sofreu muito. Ele vai passando de país em país que tá ali numa situação de pobreza por causa da guerra, por causa de todos os motivos ali que tem naquele contexto histórico. Não é só a guerra, né? É a fome, é a distância, é o deserto. Então, ele tem muitas tragédias na vida dele. Ele começa a história já estando no Iêmen, e lá ele mora com a mãe dele, mas eles têm uma situação de pobreza bem extrema. Ela acaba guardando um dinheiro ali, mas eles acabam não usufruindo desse dinheiro, porque ela quer um dia voltar pro Sudão, que é a casa deles. E vem ali, a vida dele começa a desenvolver tragédia atrás de tragédia, tragédia atrás de tragédia. Ele sofre muito, mas ele é muito guerreiro. Assim como a autora meio que retrata a história do pai dela no livro, tá? Ele foi muito guerreiro durante toda a vida. As coisas aconteciam com ele, ele sofria, ele dava a volta por cima. Já adianto de antemão, pelo menos essa versão da Tag, ela tem um dialeto bem complicado. Tem palavras muito específicas sem tradução. Tem um glossário na revistinha, mas eu, por exemplo, não levo a revistinha sempre que eu levo o livro pra ler em algum lugar. Então, se eu lia ele em outro lugar que não fosse a minha casa, não tinha um glossário pra consultar a palavra. E, mesmo não tendo aquelas palavras no glossário, às vezes o contexto tu não entende, porque tem palavras, tipo, no meu parágrafo eu tenho 5 palavras que eu não sei o significado. Daí eu vou olhar no glossário, a tradução eu continuo sem entender o contexto. Então, pra mim, se for pra ter um glossário, o glossário tem que estar no livro e não na revistinha à parte, tá? Então, esse é o meu primeiro ponto negativo do livro. A história, ela é muito legal do meio pro fim. Ela enrola muito no início do livro, ela tem esse tema mais lento, e como eu falei, o Jaman passa por muitas tragédias. Então, o livro tem um caráter mais pesado e não tem tantos elementos pra equilibrar esse pesado. E tudo bem, porque tem livros que são pesados mesmo. Só que, além de ser pesado, ele é enrolado. Então, são dois elementos que às vezes não combinam juntos porque as coisas não se desenvolvem. Vai lá pro meio do livro e começa a desenvolver, que é quando o Jaman começa a virar mais adulto mesmo. No mais, a história é muito legal por mostrar diversas culturas diferentes. Então, o Jaman passa por muitos países, muitas situações, vê pessoas em muitos estados diferentes, em classes sociais diferentes, o que às vezes é muito num país, é pouco no outro. Então, como ele flutua por esses países, a gente vê essa quebra também de cultura. Então, nesse sentido, é muito legal quando a gente consegue entender o que ele está descrevendo. A minha nota pro livro, gente, ela foi 5 de 10. Não foi uma nota muito boa. Eu não gostei de muitas coisas. Eu levei um mês, basicamente, pra ler o livro. Ele atrasou todas as minhas outras leituras, porque eu não gosto de abandonar livros, então... E ainda bem que eu não abandonei, porque eu gostei bastante dos últimos capítulos. Mas o início do livro eu não gostei mesmo, e não tem como eu dar uma nota melhor, seria injusto com os outros livros que eu gosto, porque eu não gostei, eu não entendi vários parágrafos, que eu não tava entendendo o que tava acontecendo, minha vontade era, assim, de abandonar. Então, assim, pra mim não foi uma experiência muito legal, por isso que eu dei 5 de 10. É difícil vocês me verem aqui no canal falando mal de um livro, mas esse é o caso. Eu entendo que ela retratou a história do pai dela, como eu falei, ele sempre foi um grande guerreiro, mas eu não gostei da forma como o livro foi escrito, eu não gostei da forma como a edição foi feita, então isso não tem como não atrapalhar na leitura, e não foi uma experiência muito boa, foi uma experiência 5 de 10. É isso que eu posso contar pra vocês sem dar spoiler. Se você quiser ler o livro, gente, leia por conta própria, tire sua própria opinião. Esta é a minha opinião baseada em mim e no meu posicionamento naquele momento, tá? O livro é muito subjetivo e cada um tem o seu gosto. Então, se você quiser ler o livro, tire suas próprias conclusões, e é isso que eu posso falar sem entregar nada. Agora, quem quer saber coisas mais específicas do livro, eu vou falar agora. Começar pelo personagem do Jaman, gente. Cara, ele abandonar a mãe dele na primeira parte do livro, eu achei muito criancista, só que, claro, ele é uma criança. Depois acontece tudo aquilo com a mãe, e eu fiquei me perguntando boa parte do livro onde é que tava o colarzinho dela com o dinheiro. E daí lá no fim, quando ele tenta de fato entrar na guerra, entrar como soldado, eu percebi que ele usava aquele dinheiro pra emergências, ou aquele dinheiro pra chegar até lá.
E eu odiei o fim do livro. Porque, como eu falei, os últimos 4 capítulos eu gostei muito do desenvolvimento da história. Desde que ele chegou lá naquela cidade, começou a fazer o negócio dele, começou a dar a volta por cima, conheceu a mulher dele, daí veio aquela tempestade, enfim. Ali eu tava gostando muito do livro porque eu tava vendo o desenvolvimento do personagem em si. A escrita já não tava mais tão lenta, né? Tava mais corrida, tava mais fluida. Mas daí ele vai lá pra guerra, participa do navio, muito legal ver também o contexto dos judeus ali, o contexto do fim da guerra. Bem legal mesmo essa parte. Mas daí ele decide voltar pra casa. O livro acaba assim, vou voltar pra casa porque eu vou ter um filho. Tá, e aí? Ele encontra o filho, ele consegue voltar pra casa porque o caminho não é fácil. Eu pensei assim, ela desperdiçou tantas páginas no início do livro, contando coisas sem sentido, deixando uma história muito mais lenta do que deveria, botando foco em outras coisas que eu acho que não tinha nada a ver com a história do Jamã. Pra daí, de fato, a história do Jamã e a história que tem a ver com ela, porque a autora, teoricamente, é a filha dele, pelo que dá pra entender, ela não colocou. Não mostrou ele voltando pra casa. Pra mim, deveria o livro, por exemplo, ele voltar pra casa e encontrar a família dele. Pensar, agora eu vou fazer tal coisa e isso vai ser minha vida. Não. A gente não conhece a história dele com a filha dele. A gente não sabe. A gente sabe que ele chegou em casa porque ela é filha dele. Então, pra ela saber essas histórias, né? Ele contou pra ela mora em Londres e tal. Mas assim, é isso. Então eu fiquei muito chateada, porque os últimos capítulos são muito bons e não foram bem explorados. Os primeiros capítulos que são ruins, são arrastados, são pesados, não tem desenvolvimento, ficou ali. Então, o final me decepcionou ainda mais, fez eu abaixar mais a minha nota. E é isso, sabe, gente? Eu gostei muito do desenvolvimento do Jamã, só que pra mim demorou muito. Eu gostava dos amigos dele, fiquei muito triste com a morte que os amigos dele tiveram. Mas também, eles estavam num contexto muito difícil, muito pesado, e eu já imaginava que alguma coisa assim fosse acontecer. Fiquei muito triste que o Jamã nem sequer conheceu o pai dele. E uma coisa que eu gostaria de ter visto seria o Jamã voltando lá pra aquele casal que acolheu ele. Eu não me lembro o nome deles, que acolheu ele lá e, tipo, basicamente pediram pra adotar ele e ele não quis, ele quis ir atrás do pai dele, super entendível. Mas quando tudo aquilo aconteceu, eu pensei, bom, ele vai voltar pra essa família, porque essa família pode ser tudo pra ele, e ele não voltou. Então, eu gostaria de ter visto isso também, claro que lá o primo do cara no fim encontra o Jamã, ajuda ele ali no fim do livro, né, nos últimos capítulos, os capítulos bons. Mas eu gostaria muito de ter visto o reencontro deles. Eu acho que era uma coisa positiva, era algo que podia ter trazido uma coisa positiva realmente pra vida do Jamã, sabe? Gostaria de ter visto o Jamã levando a mulher dele e a filha pra Londres, porque a gente sabe que a filha dele nasceu em Londres, ela conta no livro, né? Então, poxa, eu gostaria de ter visto isso também. Então, acho que o meu principal ponto negativo e a reclamação é que o livro não é muito bem explorado, ele foca em coisas que não são tão interessantes e não foca tanto na parte interessante. E acho que é isso que eu posso falar pra vocês. Se vocês leram o livro, deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm uma opinião completamente diferente da minha, deixem aí também, porque, né, as opiniões, elas são divergentes, cada pessoa lê o livro de um jeito. Então, deixem nos comentários e me sigam nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Beijos!